livros. A gente vê aqui que Daniel estava estudando o livro de Jeremias pelos livros, ou seja, né, através do estudo, né, daquilo que Jeremias foi capaz de transcrever, inspirado pelo Espírito Santo, muito provavelmente através do livro de Jeremias, do livro do profeta Jeremias. Ele entende que seriam 70 anos em que o povo de Israel ficaria cativeiro no Império Babilônico. É importante, amados, a gente ter esse entendimento e trazer à nossa mente a importância desses 70 anos. Durante os 70 anos em que o povo de Israel viveu cativo no Império Babilônico, pelas características do Império Babilônico, Israel, o povo de Israel, teve que tomar certas atitudes. O povo de Israel teve que tomar certas precauções para que a sua cultura e a sua língua não caísse no descrédito ou não caísse no esquecimento. Nós não podemos esquecer que, nesta época, em virtude da influência da cultura babilônica sobre o povo de Deus, o povo de Deus já estava perdendo, né, a sua língua. O povo de Deus falava hebraico, né? A língua usada era a língua hebraica pelo povo de Israel. Só que, em virtude da implacável influência do Império Babilônico, o hebraico começou a ser esquecido e começou a surgir um outro dialeto. Começou a surgir uma nova língua, que era uma espécie de mistura, que era uma espécie de adaptação linguística entre o hebraico e a língua caldeia. E é desta adaptação linguística, desta influência linguística do Império Babilônico sobre o Império, sobre o povo judeu, surge, então, a língua aramaica. O aramaico, então, começa a surgir, começa a dar os seus primeiros passos aí, né, em virtude aí desta influência, desse período em que o povo de Israel fica sobre ou sob a influência do Império Babilônico. Então, meus irmãos, quando começa a acontecer isso, alguns líderes do povo judeu começam a perceber, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa tomar alguma providência, senão a gente vai perder nossa língua e nossa cultura. E aí surge, durante o Império Babilônico, vai surgir uma instituição, perceba que a gente está lá no Império Babilônico, perceba que a gente está lá na época de Daniel, ou seja, Velho Testamento, muito antes de Jesus chegar, surge uma instituição que é muito presente no Novo Testamento. Pastor, que instituição é essa? A sinagoga. A sinagoga, ela surge durante o Império Babilônico. Por quê? Porque a sinagoga foi o meio que a liderança do povo judaico, do povo judeu, encontrou para perpetuar a sua língua e a sua cultura. O estudo da Torá, né, que eram os 5 primeiros livros do Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, eles tinham que arrumar um jeito de passar o estudo da Torá, de passar a língua hebraica para as futuras gerações. O que é que o povo judeu então, fez? Ele, durante o Império Babilônico, isso é importante a gente perceber, surge, então, a sinagoga. E na sinagoga, né, os judeus se reuniam lá na sinagoga para o quê? Para estudar as suas tradições, para estudar a lei mosaica, a lei de Moisés, a Torá, e para estudar e para perpetuar a língua hebraica. Então, a língua hebraica não foi esquecida, meus irmãos, por causa da sinagoga, porque a sinagoga ela surge, então, no Império Babilônico. Então, perceba que Daniel está falando de duas coisas. Aqui, né, ele está colocando a gente historicamente
diante de duas realidades importantíssimas para o povo de Israel. Que realidades são essas, pastor? A primeira realidade, queridos, é a realidade do surgimento do aramaico. A segunda realidade, o surgimento da sinagoga. A gente vai ver que isso foi uma influência tão grande, que isso foram instituições e realidades tão grandes, que essas duas características, tanto a língua aramaica como a sinagoga, foram coisas que sobreviveram desde o Império Babilônico até a época de Jesus. Jesus, em muitas das suas citações, o próprio Jesus usou a língua aramaica, né? E Jesus foi frequentador, né, em várias ocasiões das sinagogas. Por quê? Porque a sinagoga era uma instituição social e era uma instituição religiosa do povo judeu, muito utilizada por Jesus e pelos apóstolos para pregar o evangelho, mas essa instituição surge lá atrás, aqui, na época, né, anterior a Daniel, e na época de Daniel, né, quando o povo de Israel estava cativo no Império Babilônico. Então é importante a gente entender isso, mano. E a duração o tempo em que o povo de Israel fica cativo no Império Babilônico foi 70 anos, ou seja, muito tempo, né, irmãos? Mais 30 anos fazia um século, né? Então, muito tempo, né? Durante muito tempo, gerações passaram ali, né? Gerações de judeus nasceram, né? E cresceram, não na realidade de Jerusalém, não na realidade da Palestina, mas sim na realidade do Império Babilônico e sobre a influência do Império Babilônico. Então é importante a gente entender isso aí, tá, querido? Mas ele descobriu isso, Daniel foi estudar mais acuradamente sobre isso quando? Quando ele já estava no primeiro ano de Dario, que era um rei medo-persa. A partir do verso 3, Daniel vai descrever as razões pelas quais Deus teve que usar do artifício do cativeiro do Império Babilônico para promover uma cura. E a gente vai ver que cura é essa no povo judeu. O povo judeu, meus amados, era um povo que, vez por outra, ele tinha o conhecimento do Deus único, Deus Todo-Poderoso, mas, vez por outra, se você ler lá todo o Velho Testamento, você vai ver que Israel, vez por outra, começava a adorar Baal, começava a adorar Moloque, começava a adorar Astarte, começava a adorar os Balaíns. Vez por outra, o povo de Israel, ele, ele ele deixava o Deus de Israel, deixava o Deus verdadeiro para adorar a outros deuses, para adorar estátuas, para adorar. A gente vai ver isso em Isaías, a gente vai ver isso em Jeremias, a gente vai ver isso em Ezequiel, né? Ou seja, os profetas sempre falando sobre isso, sempre falando da necessidade de abandonar esses deuses, porque viria o juízo de Deus. E o juízo de Deus, então, chega com, com o cativeiro babilônico, e durante o cativeiro babilônico é promovida uma cura, né? Uma cura social e religiosa no povo judeu. A gente vai ver que cura é essa. Mas primeiro a gente vai ver as razões pelas quais, né, o povo de Israel, né, foi levado cativo. Essas razões estão aí em Daniel, capítulo 9, a partir do verso 3. Vamos olhar aqui? Vamos continuar lendo, queridos? Acompanha aí, querido, na sua Bíblia. Verso 3 de Daniel, capítulo 9. Voltei o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar em oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Isso é Daniel, né? Daniel, então, começou a ter essa atitude diante do Senhor, de buscar ao Senhor em oração, jejum, pano de saco, ou seja, se humilhando de fato diante do Senhor. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor,
Deus grande e temível, que guardas as alianças e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que, em teu nome, falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê a nós, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos pais, porque todos temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós, pois nós nos temos rebelado contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas tuas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e imprecações que estão escritas na lei de Moisés, seu servo, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ele. Ele confirmou a tua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo do céu aconteceu o que se deu em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua vontade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer o mal sobre nós e os fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras, que fez, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste um renome, como se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém, queridos?
Então, do verso 3 ao verso 19, nós vemos aí Daniel, através da sua oração, isso é uma oração que Daniel está fazendo a Deus, né? Ele mostra na oração dele todas as razões pelas quais Deus permitiu que o Império Babilônico levasse o povo de Israel cativo por 70 anos, né? Durante a leitura, você vai ver, olha, se você ler, ó, o verso 3 e o verso 4, principalmente o verso 4, ele vai dizer assim, olha, orei ao Senhor Deus, confessei e disse, Senhor Deus, grande e temível, que guardas as alianças e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, ele fala de um Deus que ele age de uma forma com quem guarda os mandamentos dele, e ele age de outra forma como quem não guarda os mandamentos dele, né? Então, Deus ele age, né, em justiça na medida em que guardamos ou não o seu mandamento, né? Então, ele fala da justiça de Deus. Então, amados, a gente tem que entender que o que o povo de Israel, o que o povo de Deus hoje muitas vezes passa é justamente por não guardar a palavra de Deus, né? Hoje nós vemos o povo, a gente sabe muito bem que hoje o Israel de Deus não é o povo de Israel que está lá na Palestina hoje, a nação de Israel hoje. A gente sabe muito bem que o povo de Israel é o povo todo de Israel, é o Israel de Deus, é o Israel espiritual de Deus espalhado pela face da terra, mas mesmo esse Israel nos dias de hoje sofre pelas mesmas razões. Hoje nós vemos igrejas, querido, que infelizmente elas estão longe da palavra de Deus. Elas estão longe do conhecimento da palavra de Deus e estão praticando outras coisas. Só que estão praticando coisas, estão ensinando coisas que não estão em acordo ou estão em total desacordo com a palavra de Deus. Só que isso determina, num determinado momento da história, isso vai inferir, isso vai fazer com que Deus venha a agir, né, através da sua justiça. Quando nós falamos de santidade de Deus, a santidade de Deus ela se manifesta de duas formas. Deus ele é santo, né? Deus ele é santo. Isso é um atributo inerente, inato à sua natureza. Mas a santidade de Deus, ela é inata à natureza de Deus, mas ela também se relaciona, né, com a criação através da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É quando Deus reivindica a sua santidade durante ou inferindo ou agindo na história da criação. E é exatamente isso que Deus faz. Por Israel não permanecer firme ali, obedecendo aos mandamentos do Senhor, né? O que aconteceu, né? O que isso determinou? Determinou exatamente aquilo que estava escrito na lei de Moisés. É interessante a gente entender isso, amados, é muito bacana a gente entender isso, para a gente perceber que se o povo de Israel, né, os filhos de Deus, ele sempre vai disciplinar. Se a gente se afastar dos caminhos do Senhor, né, vão vir coisas sobre nós, vão vir consequências desse afastamento, né? E as piores consequências, meus amados, não são muitas vezes as consequências históricas, mas as consequências espirituais. Eu estava conversando com a pastora Silvana, com meu sogro e com a esposa de meu sogro agora, há pouco tempo, né, com a minha sogra, sobre a questão da justiça de Deus, né? E muitas vezes Deus, amado, ele é misericordioso, ele é compassivo, mas Deus também, ele pode, quando ele aplica a justiça, é o que está escrito lá em Hebreus, né? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, né? E muitas vezes nós esquecemos disso, nós negligenciamos
o estudo da palavra de Deus, o viver segundo o coração de Deus, e aí caímos, né, na disciplina de Deus, caímos na aplicação da justiça de Deus. É disso que nós estamos falando. Tá ok, queridos? É dessa parte que nós estamos falando. E olha só o que diz o capítulo 5. E aí vem o reconhecimento, o versículo 5 do capítulo 9. O versículo 5 do capítulo 9, a partir do versículo 5, é como se Daniel tivesse fazendo um reconhecimento, né? Olha, isso tudo, esses 70 anos de cativeiro, esses 70 anos passando vergonha, né? Porque ele está dizendo aqui, Senhor, o povo de Deus se tornou um opróbrio, ou seja, o povo de Deus se tornou uma vergonha para todos os povos que nos cercam, né? É como se Daniel estivesse assim, orando assim para Deus, poxa, Senhor, nós somos o teu povo, e as pessoas olham para a gente e a gente está passando vergonha, né? Mas por que a gente está passando vergonha? Verso 5 do capítulo 9. Vamos lá? Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Então, amados, veja bem, essa é a razão. Por que Deus, muitas vezes, ele age com justiça e, muitas vezes, de forma dolorosa, de forma incisiva, como ele fez aqui nos 70 anos, ao ponto de Israel ter surgido uma nova língua aramaica, ao ponto de Israel ter estabelecido a constituição da sinagoga para a perpetuação da sua cultura e da sua língua. Por quê? Por que tanta dificuldade? Justamente por causa disso, meus amados. Temos pecado, ou seja, o verso 5 fala daquilo que nós, né, enquanto povo de Deus, nós fizemos. O povo de Israel fez isso, né? Deus tinha uma proposta para aquele povo. Quando Deus ele fala de uma proposta, não é somente uma proposta espiritual, não, meus irmãos. Deus ele tinha mandamentos, Deus tinha estatutos, com o sentido de construir uma sociedade segundo as bases, segundo os valores de Deus, segundo os princípios e a palavra de Deus. O que Israel fez? Rejeitou isso. E ela começou a construir uma cidade, construir uma sociedade, digo, segundo os valores das outras nações. Vocês lembram quando o povo de Israel chega para Samuel e fala assim, Samuel, nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos ser semelhantes às outras nações. Dar-nos um rei. Vocês lembram disso? Está escrito lá em 1 Samuel, nos primeiros capítulos de Samuel, né? E aí Samuel fica triste. E aí Deus fala assim para Samuel, Samuel, não fica triste, não. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Então, veja, Deus ele tem um propósito. Deus ele tem um conjunto de valores. Deus ele tem uma visão de vida que o povo dele deve adotar como estilo de vida. Entretanto, amados, o que acontece? Quando a gente se afasta de Deus, a gente começa a deixar de ser parecido com o ideal de Deus e começamos a nos tornar parecidos com a imagem do mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz aonde? No maligno. Então, nós deixamos, né, deixamos de ser parecidos com o ideal de Deus e nos tornamos parecidos com o ideal do mundo. E esse é o grande problema. Além disso, né, o versículo 5 fala disso. O versículo 6 fala da negligência dos avisos.
porque ele diz assim: e não demos ouvidos aos teus profetas, aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Ou seja, toda a estrutura, meus amados, do povo de Israel estava corrompida pelo pecado. Desde os reis, desde os líderes, passando pelos líderes religiosos, passando por cada líder de tribo, indo até cada família, o povo de Israel estava afastado do Senhor. E aí Deus, através da sua misericórdia, ele enviou quem? Os profetas, né? Enviou Isaías, enviou Jeremias, enviou Ezequiel, enfim, enviou vários profetas para avisar ao povo de Israel: olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar, porque senão Deus vai exercer juízo, senão Deus vai, ele vai inferir, né, sobre nossa história, né? Ele vai requerer a santidade dele sobre nossa história e nós não escaparemos da justiça de Deus. Mas mesmo assim eles não deram ouvido. A consequência foi o pecado. A consequência do pecado foi o cativeiro. Cativeiro de 70 anos. Então, amados, a gente precisa entender isso, né? Que Deus, pela misericórdia, ele manda profeta ainda avisar ao povo: olha, preste atenção, volta, está aqui o mandamento de Deus. E Deus está fazendo exatamente isso hoje, meus amados. Nós aqui através desse canal, nós estamos fazendo exatamente, chamando a todos aqueles que amam a palavra de Deus a realmente se afiar, se fundamentar na realidade da palavra de Deus. Porque Deus, ele vai agir com justiça, meus amados. Sabe por quê? Porque a história está nas mãos dele, né? Então tá aí, verso 5 e verso 6 do capítulo 9 são as razões, né? Vamos ler o verso 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. Vou repetir. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. Mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê a nós, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Então, meus amados, olha só a visão que o homem de Deus tem, que o verdadeiro homem de Deus tem, né? Deus, ele não passa impune, meus amados, quando nós estruturamos, quando uma sociedade começa a estruturar, né, todo o seu tecido social, né, baseado no pecado, como aconteceu aqui com o povo de Israel. Ele não, o verso 7 ele está dizendo assim: olha, Senhor, a ti pertence a justiça. Ou seja, Senhor, o Senhor é justo. Se nós estamos passando por isso, é porque o Senhor está exercendo. O Senhor é justo. É como se Daniel estivesse dizendo assim: Senhor, o Senhor, pela própria natureza, por aquilo que o Senhor é, o Senhor não erra. A vontade do Senhor é sempre boa, agradável e perfeita. O Senhor sempre é bom. O Senhor sempre é justo. E nós, ele vai dizer assim, e nós, lá no verso, a nós só resta o quê? O corar de vergonha, ficar vermelho de vergonha. É isso que ele está dizendo. Para nós, o que nos resta, quando nos afastamos de Deus, é a vergonha. Isso é muito sério, meus irmãos. Sabe por quê? Nós temos visto muitas pessoas deixarem os caminhos do Senhor, né? Deixarem os caminhos do Senhor e irem para, né, um relacionamento íntimo com o mundo. A gente vê muito isso, principalmente no meio dos cantores gospel. Pessoas que um dia louvaram a Deus, se é que um dia louvaram, e hoje estão louvando o mundo, né? E eles acham que estão abafando lá no mundo, mas na realidade o mundo está rindo deles, né? O mundo está chamando eles de fracassados, né? Porque, esses aí são aqueles que um dia
foram crentes, são aqueles que um dia se disseram servos de Deus, agora estão aí, estão vivendo no homossexualismo, estão vivendo aí no pecado, estão vivendo aí nas transgressões, né? Esse pessoal é tão bobo que eles acham que o mundo vai considerar eles, o mundo não vai considerar, meus amados. O mundo vai olhar para eles como pessoas fracas, como pessoas derrotadas. Para nós, o mundo ele vem com força contra o povo de Deus, sabe por quê? Porque ele sabe que nós somos vencedores. O inimigo sabe que nós somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque Deus nos garante isso. Nós somos mais do que vencedores. Tá? Então, meus amados, a gente não pode esquecer disso. A gente tem que se livrar de ficar vermelho de vergonha e se apegar ao Senhor Jesus e ser como Paulo, né? Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Para mim, aquilo que eu considerava importante, hoje eu considero como lixo, por amor a Cristo. Então, uma pessoa assim, o mundo olha, tem até medo, e por medo mata, e por medo persegue, e por medo prende, porque sabe do valor que um verdadeiro crente tem. Assim aconteceu com Daniel, assim aconteceu com os amigos de Daniel. É só você ver as aulas anteriores do livro de Daniel. E ele ainda vai dizer assim: a nós, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Verso 8. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Mais uma vez, ele repete a mesma expressão do verso 7, ele dá uma ênfase ao verso 8. Meus amados, quando nós nos afastamos de Deus, para nós só resta a vergonha. É isso que ele está falando aí. Quer ver? Eu vou pedir para você abrir rapidamente a sua Bíblia. Abre aí a sua Bíblia. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Abra a sua Bíblia aí, querido. Hebreus capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 19. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sinceridade de coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Não deixe de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façam demonstrações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem estiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi sacrificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei outra vez o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, amados, é disso que Daniel está falando.
né? O povo de Israel, ele tinha acesso à palavra de Deus, ele tinha acesso à Torá, ele tinha acesso às revelações de Deus, ele tinha acesso, como nós vamos ver aqui, Daniel relembra que o povo de Israel foi tirado da terra do Egito, né? Tinha o conhecimento do significado da instituição da Páscoa, tinha o conhecimento da adoração ao Deus vivo e rejeitou isso tudo. Meus amados, quando se tem o conhecimento de Deus e rejeita Deus, a gente leu lá em Hebreus e a gente está vendo aqui a ação dentro da história no livro de Daniel. Já não resta mais nada, só resta juízo. As pessoas têm que entender isso, amados. Nós, enquanto crentes, temos que entender isso, né? Se nós conhecemos, se a nós foi passado o conhecimento da palavra, como podemos deixar, né, então, a presença de Deus? Como nós podemos deixar de servir ao Senhor se uma vez nós conhecemos, se uma vez nós tivemos o conhecimento da verdade, amados? É isso que a palavra de Deus, é isso que Daniel está falando. Já não resta mais nada, para nós só resta a vergonha. Por isso, concito, amados, vigiemos, é isso que Daniel está falando aqui. Vigiemos, né? Precisamos estar atentos, precisamos cultivar aquilo que é certo segundo a palavra de Deus, não segundo o que eu acho, não segundo os meus valores, mas os valores que estão contidos na palavra de Deus. Amém? Vamos continuar aqui, ó. Verso 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia. Perceba que anteriormente, no verso 7, ele fala assim: a ti, ó Senhor, pertence a justiça. No verso 9, ele vai invocar outro atributo de Deus e relacionar o atributo de Deus àquilo que está acontecendo, como ele fez. Ele pegou justiça de Deus e falou: oh, nós estamos vivendo a justiça de Deus. E disse o porquê que o povo de Israel, naquela época, estava vivendo a justiça de Deus. Agora ele vai dizer assim, ó, ao Senhor, verso 9, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia. Agora ele vai falar de misericórdia. E o perdão. Pois nós temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, para que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e imprecações que estão escritas na lei de Moisés, seu servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Mas isso é muito sério, né? Se você ler lá, né? Se você for lá para a lei de Moisés, né? É como se Daniel estivesse falando assim: olha, lembre-se do que está escrito na lei de Moisés, lembre-se do que está escrito lá no Pentateuco, né? Lembre-se daquilo que está escrito lá na lei de Moisés. Vamos lembrar? Abre aí, meus amados, Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Você vê que Deus é o mesmo ontem, hoje ele vai ser eternamente. A gente está falando aqui na época de Moisés, Deuteronômio, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do verso 15. Eu não vou ler tudo, não, porque, olha só, vou reler aqui, né? Marca aí, Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 15, marca com o dedo. Marca com o dedo aí. Olha só. Verso 11 do capítulo 9 de Daniel. Daniel, capítulo 9, verso 11. Olha só o que está escrito. Sim,
todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e imprecações que estão escritas na lei de Moisés e seus servos se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Vamos lá? Olha lá, agora sim. Deuteronômio, lei de Moisés, que é disso que Daniel está falando, né? Lei de Moisés, abre aí, querido, lei de Moisés, né? Daniel, capítulo 9, verso 11, está falando disso aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. 2 pontos. Quem é que está falando isso, gente? É Deus. Quando nós não obedecemos os mandamentos de Deus, nós atraímos maldições para as nossas vidas. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Vamos lá? Maldito serás tu na tua cidade, maldito serás o teu campo, maldito serás o teu cesto, maldito serás a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti maldição e confusão e ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, com o que me abandonaste. E aí você vai lendo, verso 21, 22, vai lendo a lista de maldição, meu amado, vai até o verso 68. Vê aí na sua Bíblia. E depois você lê, senão nossa aula aqui vai passar do tempo. E depois você lê. Olha só, Daniel capítulo 9, verso 11, está falando, olha, aquilo que a gente está sofrendo, Deus avisou lá em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 15. Então, a gente não foi pego de surpresa, não. Amém ou não? O povo de Israel não foi pego de surpresa. Também não foi enganado por Deus, não. Todas as maldições já foram descritas lá em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 15. Quando nós abandonamos o Senhor, nós abrimos as brechas para todas aquelas maldições caírem sobre a vida da nação, a vida de um povo, a vida de uma tribo, a vida de uma família, a vida de uma pessoa. É disso que Daniel está falando. Amém, querido? Verso 12. Daniel, capítulo 9, verso 12. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que estavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo do céu aconteceu o que se deu com Jerusalém. A destruição, né? A destruição que Jerusalém sofreu, mamada. A destruição que Jerusalém sofreu, né? O cativeiro de 70 anos foi resultado das maldições preditas, das maldições avisadas por Deus em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 15. E ele está dizendo, firmou a sua palavra. Meu amado, Deus confirma a palavra dele. Vou repetir. Deus confirma a palavra dele. É muito sério isso, tá, amado? Então, a gente precisa estar atento quanto a isso. Amém? Verso 13 do capítulo 9 de Daniel. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso,
não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Então, meus amados, mesmo sobre maldição, isso está acontecendo na nossa sociedade hoje. Mesmo sobre maldição, mesmo sobre tanta coisa ruim que a gente está vendo acontecer, mesmo a injustiça imperando no nosso país e no mundo, não está havendo da parte do homem o arrependimento. É o que está escrito aí no verso 13. Tá bom, queridos? É o que está aí no verso 13. Ah, Deus vai mandar a maldição e as pessoas vão rapidamente se arrepender. Não, não é assim. O arrependimento ele não vem por causa de maldição. O arrependimento vem por causa do amor a Deus e a sua palavra. Está escrito aí, olha. Para nos convertermos das nossas iniquidades, nos aplicarmos à tua verdade. Ninguém se converte por causa de maldição. As pessoas se convertem por causa do amor que elas decidem, por livre e espontânea vontade, elas decidem por Deus e pela sua palavra. Então, amados, isso é muito sério. Isso é muito sério. Né? Às vezes, Deus deixa de falar com uma pessoa. O Espírito Santo para de falar com uma pessoa. Deus, ele decide não mais falar com uma pessoa. Por quê? Porque muitas vezes, amados, nós nos colocamos longe dos caminhos do Senhor. E a gente precisa ter muita atenção quanto a isso. Verso 14. Por isso o Senhor cuidou em trazer o mal sobre nós e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Aqui Daniel está falando novamente da justiça de Deus. Justo é o Senhor. Ele permitiu que todas essas coisas ruins viessem sobre o nosso povo. Né? Mas é como se Daniel estivesse dizendo assim, mas Deus não está errado, não, porque ele sempre é justo. Essa é a visão que nós temos que ter, tá, amados? Muitas vezes nós vemos uma nação sofrendo, nós vemos uma pessoa sofrendo, nós vemos um grupo de pessoas sofrendo, nós vemos aí coisas terríveis acontecendo, e muitas vezes é Deus pesando a mão, é Deus permitindo que certas coisas aconteçam para que as pessoas acordem para a necessidade de servi-lo. Né? E se Deus fez isso, é porque dentro da história, segundo a onisciência e onipotência de Deus, ele sabe o momento certo, a dosagem certa, né? Ele sabe a amplitude certa para se aplicar a justiça. E tudo que Deus faz é correto. Então a gente precisa ter isso em mente, tá, queridos? Essa visão em mente. Vamos continuar? Que era a visão que Daniel tinha da justiça de Deus. Ó Senhor, verso 16. Verso 15, digo. Na verdade, o Senhor nosso Deus, que nos tiraste, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como se vê hoje. Temos pecado e procedido perversamente. É nesse versículo que ele relembra, né? O povo sendo retirado do Egito com forte e poderosa mão. Só que temos pecado e procedido perversamente. E aí Deus aplica a justiça. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades que dos nossos pais, se tornaram Jerusalém o seu povo opróbio para todos os que estão ao nosso redor. Ou seja, muitas vezes, meus amados, o crente ele passa vergonha por causa do pecado. A gente já viu isso várias vezes na história, com pessoas que nós conhecemos. Afastar-se de Deus muitas vezes vai determinar lá no final vergonha. E a vergonha maior é ser lançado no inferno,
ser lançado num local que originalmente foi preparado para o diabo e seus anjos, e muitas vezes, por negligenciarmos o Senhor, nós acabamos indo para lá. Isso é vergonha, e Deus não preparou essa vergonha para nós. Deus preparou para você vitória, Deus preparou para você o céu, Deus preparou para você a vida eterna, Deus preparou para você a presença gloriosa dele em seu coração através do seu Santo Espírito. Por isso que nós temos que nos apegar à palavra de Deus. Vamos continuar? Verso 16, agora sim. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do seu santo monte. Porquanto temos, por causa dos nossos pecados, por causa das iniquidades de nossos pais, que tornaram Jerusalém e o seu povo próprio para todas as nações, os que estão ao redor de nós. Agora, pois, verso 17, agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, e abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados, ou seja, confiados somente em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E aí Daniel termina essa primeira parte do capítulo 9, queridos, então pedindo o quê? Pedindo misericórdia a Deus, né? Pedindo misericórdia a Deus. Então veja, meus amados, que aí nós vemos o dualismo entre justiça e misericórdia de Deus, né? Só que para que Deus possa agir com misericórdia conosco, nós precisamos de duas coisas: arrependimento e submissão à sua palavra. Não esqueça isso, nós acabamos de ler aqui em Daniel. Para que Deus venha a agir com misericórdia para com o seu povo, o povo de Deus, precisa se arrepender e se fiar e se aproximar e se submeter à sua palavra. Daniel, ele viu um povo 70 anos cativo na Babilônia, 70 anos sofrendo, 70 anos sem pátria, 70 anos, né, com o templo destruído, com as suas estruturas de adoração ao Deus único destruídas, 70 anos passando vergonha diante dos povos. Mas Deus não quer isso. E aí você pode estar dizendo assim, poxa, mas foi Deus que fez. Mas a gente tem que ter o coração de Daniel. A gente tem que ter o coração de Daniel. Deus fez isso, mas o responsável sou eu. Deus fez isso com Israel, mas Daniel está dizendo assim, mas o responsável sou eu e é o meu povo, o povo de Israel, porque nos afastamos da palavra de Deus. Então, amados, que nós fiquemos com essas verdades neste dia de hoje. Que neste dia de hoje nós possamos assistir esta aula, aprendermos como Deus falou, e a grande lição que Deus me ensinou e agora eu compartilho com os irmãos. Para que Deus mude nossa história, é necessário arrependimento e submissão à palavra dele. Deus, ele quer modificar a sua história. Deus, ele quer fazer você de vergonha para a vitória. Deus quer tirar do estado de vergonha e quer trazer você para o estado de vitória. Mas para isso você precisa se arrepender. Para isso você precisa se submeter à palavra de Deus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar vocês. Que vocês possam ter aí um domingo abençoado em nome de Jesus, né? Na próxima aula, a gente vai
falar sobre as 70 semanas de Daniel. Então, não perca. Na próxima aula, a gente vai estudar, nós vamos aprender juntos, porque professor não é aquele que sabe mais, professor é aquele que viu primeiro, né? E aqui só tem um mestre, o nome dele é Jesus, e aqui só tem uma verdade, que é a palavra dele. Então, na próxima aula, nós vamos estudar Daniel, capítulo 9, a partir do verso 20, né? A partir do verso 20, indo para o capítulo 10 também, e vamos estudar, então, né, as 70 semanas de Daniel, o que significa isso, as várias escolas, as várias interpretações disso, para que nós tenhamos aí um conhecimento mais amplo. Amém? Um abraço aí à comunidade evangélica Geração da Conquista, que a palavra de Deus possa ter falado poderosamente ao seu coração, que você possa, junto comigo, ter aprendido, né, que para que haja mudança real em nossa vida, para que Deus nos abençoe, para que nós vivamos o melhor de Deus aqui dentro, a gente precisa de arrependimento e de submissão à palavra dele. Deus te abençoe. Deus abençoe o Jefferson, o papai Jefferson, né, que deve estar babando aí a filhota, a Olivia, a Elaine. Essa aí, então, está babando, chega a Olivia, deve estar até morrendo afogada na baba. Né, que Deus te abençoe. A Cris com aquelas artes que ela faz, né? Deus tem usado muito a Cris aí, que Deus abençoe demais a Cris. A Mary Alba também. E a comunidade evangélica Geração da Conquista, a igreja mais linda de Manaus, a igreja mais linda do nosso país, que está precisando de igrejas iguais à nossa, urgentemente, que estudem e se submetam à palavra de Deus. Tchau, tchau. Um abraço para vocês. Que Deus possa dar aí um domingo abençoado a vocês. Tchau, tchau.